Passamos a palavra agora à Procuradora de Justiça, doutora Maria Neves, por favor. Obrigada. Bom dia, colegas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao presidente da associação, doutor Rinaldo Janja, por dar essa oportunidade a nós, candidatos, e a todos os colegas, um momento ímpar para que nós, então, possamos aperfeiçoar cada vez mais os nossos mecanismos de uma efetiva democracia. Quero parabenizar e agradecer, então, também a comissão presidida pelo Dr. Marcos William e composta hoje pelo Dr. Marcos Vinícius e o Dr. Rubem Machado. Quero dizer que é um privilégio estar participando desta candidatura, ombreada por mais 8 colegas valorosos, que eu tenho certeza que, ao alcançar esse êxito, sendo eleita e nomeada Procuradora-Geral, posso contar com esses nomes, que são nomes valorosos e que todos têm uma história importante dentro da instituição. Quero agradecer à doutora Magnólia a deferência pela citação ao meu nome e dizer que compartilho com a doutora Magnólia o Ministério Público, desde porque somos do mesmo concurso e ingressamos no Ministério Público na mesma data, no dia 5 de junho de 1984. Portanto, com uma carreira de mais de 27 anos dedicada a esta instituição. Ingressei muito jovem ainda, mas tenho, ao longo deste percurso, procurado aperfeiçoar tanto a minha formação acadêmica, como também a minha maturidade enquanto ser humano, para desempenhar cada vez melhor as atribuições que são conferidas ao membro do Ministério Público. Quero dizer para os senhores que neste momento de debate, eu entendo que é uma oportunidade para os candidatos se apresentarem ao corpo de eleitores, dizerem a que veio. E eu, particularmente, já apresentei o meu compromisso aos colegas, meus compromissos. Apresentei um programa, lancei este programa publicamente, enviei aos colegas e tenho posto as minhas ideias ao longo da minha carreira. Não é de hoje. Todas essas ideias lançadas no meu programa de gestão são ideias que eu venho experienciando ao longo da minha carreira no Ministério Público. Venho ouvindo os colegas e esse programa é fruto, então, da contribuição, dessa minha escuta, dessa minha experiência e da minha firmeza de propósito, de continuar cada vez mais agindo e contribuindo com a instituição e com os colegas no desempenho de nossas atribuições. Este é o meu compromisso com o Ministério Público e com a nossa dignidade. Tenho certeza que todos nós, unidos e integrados, venceremos todos os obstáculos. Muito obrigada. Passamos a palavra agora à doutora Vânia Fontinelli. 3 minutos, doutora Vânia. Bom dia, colegas que estão aqui presentes nesse auditório, colegas que nos assistem na web, companheiros concorrentes desse certame. Eu quero também fazer os agradecimentos à Associação Cearense do Ministério Público, que proporciona esse momento rico e que consolida a nossa base institucional, que é a democracia. Esse é um momento de renovação institucional. Abre-se para a nossa instituição uma nova era. Por isso eu resolvi me candidatar. Sou promotora de justiça desde 1984. Assumi com a doutora Neves, logo depois a doutora Neves e a doutora Magnólia, aqui presentes. Portanto, passei 10 anos da minha vida do Ministério Público no interior do Estado. Tenho uma experiência administrativa acumulada e tenho uma história institucional conhecida. Nesses 10 anos que eu passei no Ministério Público no interior, conheci de perto toda a problemática das promotorias de justiça do interior. Vindo para a capital, estive em várias promotorias criminais, entre elas a execução criminal. E tenho uma experiência bastante conhecida de todos, dos que já são antigos na instituição e dos que são mais novos, que foi a minha passagem pelo DECOM. No DECOM, eu atuei quando ali não existiam as promotorias especializadas.
no DECOM se fazia de tudo, se fazia meio ambiente, promotoria, saúde pública, defesa da educação, direitos humanos, e deixei ali uma marca que todos conhecem. Também coordenei o Centro de Apoio Operacional da Cidadania, onde o Centro de Apoio naquela época não tinha a atenção que tem hoje, e se fazia parte das ações de execução das promotorias especializadas, inclusive defesa do idoso, deficiente, voltando à educação. Então, eu tenho essa experiência institucional dentro do Ministério Público. E tenho uma outra fora da instituição, na Ouvidoria Geral do Estado. Fui secretária de Estado e como ouvidora adjunta e como ouvidora geral, eu tenho a gratificação pessoal de dizer que atuei segundo os princípios do Ministério Público, segundo a base institucional do Ministério Público. E tem 2 programas ali que eu desenvolvi, que eu tenho muito orgulho e que preciso lembrar nesse momento. Que foi o Programa de Proteção à Vítima e Testemunha Ameaçada, que toca diretamente à instituição, e também as casas de mediação comunitárias que foram desenvolvidas e criadas naquela oportunidade. Portanto, não há muito tempo para que nós possamos falar, mas o meu programa é público e tem 2 bases consolidadas, que é a descentralização e a participação e a atenção da sociedade. Portanto, eu agradeço aí esse momento e fico para outras proposituras e discussão mais adiante. Nós passamos a palavra agora ao Procurador de Justiça e fazemos uma correção ao Promotor de Justiça. É Procurador, né? Porque eu vou a troca aqui, eu troquei a mesma coisa. Mas eu acho que eu coloquei correto. Doutor Luiz Eduardo, por favor, Luiz. Concluindo e fechando esse bloco. Bom dia, colegas candidatos. Bom dia, colegas presentes a esta reunião. Bom dia aos colegas que nos ouvem em casa por intermédio da televisão. Esse tempo que nos é dedicado, 3 minutos e pouco, é muito curto para a gente dizer o que pretende fazer e o que pode fazer. A realidade do Ministério Público, todos nós conhecemos. O trabalho do Ministério Público consiste em atuar judicial e extrajudicialmente. O que é necessário para que o Ministério Público atue judicialmente? Que ele tenha um aparato de ordem pessoal e um aparato de ordem material. De alguma forma, nós crescemos, e crescemos muito nesses últimos 20 anos. Nós passamos de 100 componentes do Ministério Público para 502 componentes. O outro viés que o Ministério Público tem que desempenhar é o atendimento extrajudicial. É verdade que nós não podemos abandonar aquela primeira função que nós tínhamos, que era de acusação. Essa é nossa, é inerente. Mas também nós não podemos nunca esquecer a função dos custos leves. Nós devemos atuar sempre junto à sociedade, observando o que é que a sociedade quer e o que é que a sociedade deseja. Para isso, é necessário que cada dia mais nós nos aparelhemos. Aparelhemos quer do ponto de vista pessoal, com servidores que possam nos auxiliar dia a dia. Nos aparelhemos também quer do ponto de vista material, que tenhamos as nossas salas de reuniões, tenhamos um local para atender as pessoas na sociedade. Nós hoje temos uma divisão muito interessante com referência ao Ministério Público. Nós temos promotorias de juizados especiais, nós temos núcleos de mediação comunitária, nós temos infância e juventude, promotorias cíveis, saúde pública, ouvidoria, secretaria, assessoria de comunicação e o movimento do Ministério Público na comunidade. Nós precisamos, em primeiro lugar, assegurar todos esses serviços que nós prestamos à sociedade. E para isso, nós deveremos assegurar meios financeiros para que possamos atender aos reclamos da sociedade.
E isso, eu acredito, nós conseguiremos fazer se nós passarmos a ter a nossa autonomia financeira, como já está preconizado aqui por todos os outros candidatos que me antecederam. Muito obrigado. Ok. Concluímos agora o primeiro bloco e passamos ao segundo bloco do nosso debate. Nesse bloco, candidato pergunta para candidato. Sortearemos o candidato que fará a pergunta inicial e ele escolhe o candidato que deverá responder. O que respondeu irá escolher a quem fará a pergunta e assim por diante. Lembramos que é vedada a escolha de um candidato já perguntado, de maneira que cada candidato perguntará e será perguntado uma única vez. Esse bloco tem um tempo aproximado de 50 minutos. Cada candidato terá 1 minuto para perguntar, 3 minutos para responder e o direito à réplica de 1 minuto. Os tempos de 1 minuto avisaremos com 30 segundos e a fala de 3 minutos, como foi no bloco anterior, avisaremos em 30 segundos. Antes de começarmos o bloco, nós informamos que os associados interessados em fazer perguntas aos candidatos terão até o final desse bloco para se inscrever, utilizando as fichas padronizadas que já foram distribuídas, já acredito aí, com a plateia, aos assistentes, inicialmente. Então, começamos com o sorteio do primeiro candidato que fará uma pergunta de 1 minuto. Quem faz a primeira pergunta é o doutor João de Deus, que deve escolher a quem ele fará a pergunta, por favor. Bom, Cláudio, como todos sabem, eu registrei aqui no início que tive a elevadíssima honra de presidir a nossa entidade nacional e uma das bandeiras institucionais que sempre defendemos é a da investidura do cargo de procurador-geral do mais votado. Enquanto o mecanismo for esse, nós defendemos que a classe tem que, de fato, ser prestigiada e o princípio democrático do mais votado ser sempre homenageado. Com base nisso, eu pergunto ao meu colega aqui, Ricardo Machado, que, em caso de não ser ele o mais votado da lista, ficando em segundo ou terceiro lugar, aceitaria a nomeação ou defende o princípio institucional do mais votado? O senhor tem 3 minutos, doutor Ricardo, para responder. Olha, nós temos o direito de escolher 3. O governador do estado do Ceará, dentre os 3, tem o direito de escolher 1. Da mesma forma que é direito constitucionalmente assegurado a nós, compor uma lista tríplice, é direito constitucional assegurado ao chefe do Poder Executivo escolher dentre 3 1. Defendo como princípio o seguinte: enquanto a regra do jogo for esta, não há como se evitar injunções políticas no segundo tempo desta eleição ministerial. Quem pensar o contrário não está professando a verdade. O que defendo? Que propostas de emendas constitucionais que tramitam no Congresso Nacional modifiquem, de fato, a regra constitucional que está posta, para dizer assim: o mais votado dos 3 promotores da lista será automaticamente aquele nomeado para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, independentemente da interferência do governador. A partir desta regra, estará valendo, de fato, a máxima constitucional. Defendo isso, mas também vou acatar e respeitar qualquer que seja a decisão do governador. Até porque, suponhamos um caso similar. Se um colega nosso no ofício das suas funções recebe uma demanda de um candidato a reitor que tirou o primeiro lugar na lista e o governador escolheu, por exemplo, o segundo ou o terceiro, e ele reclama do Ministério Público uma ação para que ele se garanta como indicado, já que foi o primeiro na lista.
qual seria o conteúdo do nosso ofício? Nós diríamos para ele: não, professor, o governador está no direito dele. A Constituição assegura a ele escolher qualquer um dos três. Aí dizem: mas o problema não é nosso, não é do Ministério Público. Quantas vezes nós nos insurgimos porque o Tribunal de Justiça não escolheu o primeiro colocado? O governador não escolheu o primeiro colocado com a lista tríplice no Tribunal de Justiça. Quantas vezes nós nos insurgimos porque não escolheram o primeiro colocado de uma lista tríplice de uma universidade? Ah, mas a questão não é sim. 35. O Ministério Público, lá no artigo 127, é o defensor da ordem democrática. Então, só nós, para os outros não. Defendo, portanto, a liberdade que tem o governador do Estado de escolher constitucionalmente qualquer um, ao mesmo tempo em que defendo a transformação da regra do jogo, para que o governador do Estado não interfira mais no processo de escolha nossa, do Ministério Público brasileiro.